Shalom, vamos para mais uma videoaula. Vamos estudar sobre o verbo ser, estar, conjugado no presente, e o verbo de ligação. Eu te aconselho a separar um bom tempo para estudar esses verbos, porque eles merecem uma atenção especial. Eles aparecem com muita frequência nos textos, e também a dificuldade está no fato de que o verbo é oculto. Ele não aparece na frase, por isso merece uma atenção especial. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para você acessar o site e acompanhar aqui o mesmo verbo lá, que é o verbo ser, estar, que nós conjugamos no passado e no futuro. Só que esse verbo não existe presente. O presente é o que nós vamos estudar agora. Daí é porque ele merece uma atenção especial. E também a lição de hoje, você pode ver ela aqui, o verbo hebraico, ser, estar, e os graus de definição. É só acompanhar aqui no site que você vai ver mais informações e mais detalhes. A regra geral e os graus de definição, nós temos 3 formas, que é a palavra indefinida. Indefinida quando não tem nenhum artigo. Por exemplo, aqui nós temos Gadol, que é um grande, Meler, um rei, ou Bait, uma casa. E definida. O que é definido? É a que vem acompanhada com o artigo. Nós tínhamos aqui Meler, um rei, agora nós temos a Meler, o rei. Normalmente o artigo definido ele vem com o rei, o patá e o dagesh aqui na consoante anterior. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo também a aula com o artigo definido para você aprender. Rabait, a casa, e quando vem com o sufixo possessivo, de posse. Por exemplo, aqui nós temos Bait é uma casa, e Beitó é casa dele, ou sua casa. Então é definido. E nome próprio, David, é definido por quê? Porque trata de uma pessoa específica. Pode ser também nomes de pessoas, quanto nome de cidades. Yerushalayim, Jerusalém. Então é definido porque é uma cidade definida. E mais do que definida, que são os pronomes pessoais, ani, atá e anarno, todos os outros. E os pronomes demonstrativos, ze, este, zot, esta, e ele, que é estes ou estas, aquilo, aqueles, aquelas. Os graus de definição. Quando nós temos 2 palavras, por exemplo aqui, an, tove. An é povo e tove é bom. Nenhuma das duas tem artigo definido. Então, aqui há um equilíbrio, por isto, um povo bom. Na frase de baixo, nós temos também um equilíbrio. Ra'an, Hatov. Está acompanhado aqui com o artigo definido, que é o povo, e aqui nós temos Hatov, o bom. Como os dois, ou as 2 palavras aqui estão definidas, fica o povo bom. Repara na frase de cima, um povo bom, e agora o povo bom, porque é o povo definido. E na de baixo nós temos Tove, não está definido. E Ra'an, o povo, está definido. Então, se a primeira palavra não está definida e a segunda está definida, tem um desequilíbrio. E para compensar esse desequilíbrio, tem que colocar o verbo é. Repara que o verbo é oculto, né? Nós vamos entender que tem um verbo é, que é o verbo de ligação, quando acontece esse desequilíbrio. O povo é bom. Aqui nós temos 2 frases em estado de construção. Por quê? Porque o beit é construto. Se fosse bait, seria uma casa, mas como está beit, é uma palavra que está no construto, então é casa de. Beit, Haish, Hagadol, que seria Haish, está definida com artigo definido, e Hagadol também está definido. Se
uma palavra está definida e a outra definida também, então tem um equilíbrio. A casa grande do homem. Agora preste atenção na frase de baixo. Nós temos aqui também Beit Haish Gadol. Ou seja, Haish está definido e Gadol não está definido. Por isso tem o desequilíbrio. Então fica a casa do homem é grande. Repare que aqui entrou o verbo de ligação, porque Haish está definido e Gadol não está definido. Nome próprio é definido, porque refere-se a uma pessoa específica. Então não leva artigo definido. Nunca que você vai ver um nome próprio com artigo definido. Então nós entendemos, ó, Davi é definido, Améler, que também é definido. Nós temos aqui duas palavras definidas. Davi, o rei. Davi, o rei. Agora embaixo nós temos também Davi, que é definido. E temos Meler, um rei, não está definido. Se essa aqui não está definida e essa aqui não está definida, então tem o desequilíbrio. Então o verbo é. Davi é um rei. Presta atenção aqui, ó. As duas estão definidas, tem o equilíbrio. Aqui uma está definida e a outra não está definida. Davi é um rei. Outro exemplo. Hameler Shlomo, que é o rei Salomão. Então nós temos aqui duas palavras definidas, porque a primeira, o rei, está definida, e a segunda, Shlomo, que é Salomão, está definido também. O rei Salomão. Embaixo, Rahel M. Raquel está definido porque é o nome próprio, o nome de Raquel. E mãe não está definido. Por isso tem o desequilíbrio, a primeira definida, a segunda não definida. Então tem que ter o verbo é. Raquel é mãe. Pronomes pessoais são mais definidos. É porque refere a uma pessoa específica. Por exemplo, eu falo aqui Ani Meller, né? Então Meller, rei, pode ter mais de um rei. Agora, eu não, eu é uma pessoa específica, não tem mais do que um pronome, no caso aqui, eu. Vamos ver aqui então, Ani, Davi. Ani é mais do que definido e Davi é definido. Se a primeira é mais do que definida e a segunda é definida, então tem um desequilíbrio. Vai entrar agora o verbo sou. Eu sou Davi. Embaixo, Ani Meller. Ani é mais do que definido e Meller é indefinido. Então, nesse caso, Ani mais do que definido, Meller indefinido, tem o desequilíbrio. Eu sou um rei. Ani Hameler. Ani é mais do que definido, Hameler definido, então tem um desequilíbrio aqui, devido ao pronome pessoal ser mais definido do que a própria palavra definida aqui na segunda, que é Hameler, o rei. Então fica eu sou o rei. Conseguiu identificar aqui as diferenças? Eu sou Davi, eu sou um rei e eu sou o rei. Atá, malar. Atá é tu, masculino, um pronome pessoal de segunda pessoa masculino, e malar é um mensageiro ou um anjo. Atá é mais do que definido e malar está indefinido. Então tem um desequilíbrio, você é um mensageiro. Hu, Meler. Hu é ele, mais do que definido, e Meler, um rei que é indefinido. Também tem um desequilíbrio. Sempre que tiver um desequilíbrio, é necessário inserir o verbo de ligação. Fica, ele é um rei. Anarno Nevim. Anarno é um pronome pessoal, de primeira pessoa de plural, nós. E Nevim, profetas. Anarno é mais do que definido e Nevim é indefinido porque está sem um artigo. Tem o desequilíbrio,
nós somos profetas. Repara que o verbo aqui agora no plural. Os pronomes demonstrativos são mais definidos, assim como os pronomes pessoais. Zemeler. Z é mais do que definido porque está demonstrando o objeto. E Meler é indefinido. Se o primeiro é mais do que definido, o segundo indefinido, pelo desequilíbrio, então fica este é um rei. Z, Hameler. Z mais do que definido e Hameler definido. Repara que mesmo aqui embaixo, né, Meler recebendo o artigo definido, ainda tem o pronome demonstrativo que é mais definido do que ele. Por isso tem um desequilíbrio. Este é o rei. Z, Yon. Z é este. Yon, dia. Como o primeiro é mais do que definido, o segundo indefinido, tem o desequilíbrio. Este é um dia. Embaixo, Z, Rayon. Agora, Yon, né, ele vem acompanhado aqui com o artigo definido. O dia, Z, Rayon. Z é mais do que definido, do que Rayon. Este é o dia, insere o verbo de ligação. Zot Haaretz. Zot, esta, é mais do que definido, mesmo que Haaretz, que é a terra, está definida, mas Zot é mais do que definido, tem o desequilíbrio, esta é a terra. Ele Nevim. Ele é estes, estas, ou aqueles, aquelas, está mais do que definido. E Nevim, profetas, está indefinido. O desequilíbrio, então, estes são profetas. É só você dar uma atenção especial aqui na regra geral. Você conseguiu compreender a importância desse verbo. Por exemplo, quando Deus disse para Moisés, Erie Asher Erie, eu serei o que serei. Por que ele não disse, Ani Adonai, eu sou o Senhor? Mas não, ele preferiu projetar as consoantes lá do tetragrama, que são os elementos do tetragrama, para uma condição específica. E quando nós falamos, por exemplo, eu falo Ani Adilson, eu sou Adilson. Mas Deus não usou essa expressão. Ele usou Erie, Asher, Erie. Deixa aí um like, um comentário, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Compartilhem se você gostou. Shalom e até a próxima videoaula.